Exato, né? Tipo, uma neve daqui, ó. Nova York teve recorde, né? Que você me mandou lá também. Puta que pariu, coisa de louco. Não querem morar na Flórida, tem que se foder. Ah, mas eu gosto. Eu gostaria de estar me fodendo assim. Vamos começar, a gente tem bastante coisa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos 2 de barba e 1 sem barba. Eu não esperava isso, eu achei que esse podcast teria só pessoas com barba agora, mas o Eric fez favor de tirar. Boa noite, meus queridos. Estamos começando. Para você que está chegando agora, vamos direito. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. E cá estamos nós para mais uma gravação, dessa vez sem Fernandão, mas temos o mestre Eric. Então eu vou começar por ele. Boa noite, mestre Eric. Você tá bem? Eu tô assumindo a responsabilidade da turma de baixo. O Luquiba foi promovido por esse episódio, mas eu tô feliz de estar aqui com vocês, bater um papo com vocês, saudade sempre, e tentar estar mais presente nesse ano de 2024. Estamos todos mais presentes. Esse ano de 2024 é o ano do... Nós vamos só no amor. É isso. Mas com essa cara linda que tu tá, é só amor mesmo. Ai, meu Deus do céu, vocês são maravilhosos. Boa noite, Luquiba, como você tá? Bom, inicialmente já dizer que minha internet tá zoada, então de repente gravar tal, já tá sabendo. Segundo, que eu tô aqui em cima, mas eu não tô aqui em cima, porque você vê, mesmo aqui em cima eu ainda não começo falando, né? Então, a turma de baixo nunca vai sair de dentro da gente, Eric. Eu volto para que o chefinho inverta a ordem aqui, me coloque embaixo com você e ele fique sozinho lá em cima. Eu acho que aí vai estar a hierarquia da forma certa. Como assim? Para com eu tô isso, bem, tava com saudades do Eric. Vamos conversar que tem bastante coisa para falar. Tem bastante coisa. Eu já perdi a pauta aqui, tá bom? Eu já aviso vocês que eu perdi a pauta, mas a gente vai naquele jeito que a gente gosta, aquele glorioso papo de boteco. Ainda bem que é pauta e que não é a correção ortográfica. Foi a promessa feita para mim, por isso que eu tô aqui. Se não tiver, eu não vou vazar do episódio, vou vazar da gravação. Eu queria fazer uma reclamação para a Apple aqui, de coração. Que corretor ortográfico da Apple corrige pauta para puta? Eu queria realmente entender isso, Apple. Por favor, alguém me explica. Volume de utilização da palavra. Aí você me compromete. Não, mas não é... O corretor é a cabeça mesmo, que eu tava digitando com sono, aí de repente eu bati o olho e falei, opa, peraí que eu tô escrevendo besteira aqui. Não, mas peraí, vamos direito, porque esse podcast é da família brasileira. E antes de mais nada, primeiro, Henriqueta, melhoras, você estaria aqui com a gente hoje. Então, melhoras. Se precisar de qualquer coisa, estamos aqui para você, Henriqueta. Pode saber disso. E do mais, eu gostaria de começar esse episódio com uma pequena frase de Mário Quintana. É boa essa aqui, tá? O amor é igual uma borboleta. Quando você tenta pegá-la, ela foge. Mas quando você está distraído, ela vem e pousa em você. Vamos começar esse episódio de forma romântica, entendeu? Bonita. Porque isso é importante nas nossas vidas. Do mais, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Tailgate Zone no Instagram e no Facebook, Tailgate Zone _BR no Twitter e Tailgate Zone também no TikTok. TikTok tá meio parado, mas voltaremos em breve com dancinhas de Rafik e tudo mais. Além disso, para você que está ouvindo esse podcast em qualquer outra plataforma que não o Spotify, saiba que no Spotify você também pode ver nossas carinhas, porque o Spotify tem vídeo já tem um tempo. Para você que não tem Spotify e quer ver nossas carinhas, vai lá no YouTube, Tailgate Zone BR, se inscreve no nosso canal, vê esse podcast aqui, ativa o sininho já para não perder nada, deixa o comentário no vídeo, dá o like, aquela coisa que todo mundo já sabe muito bem como fazer, já está treinado para fazer. Agora sim, vocês querem comentar alguma coisa ou eu posso começar já com aquela vinheta maravilhosa que cada um escuta uma coisa? Eu tenho um comentário rápido para falar que o Elon Musk que vai pra puta que eu pariu, que a gente vai manter o logo do Twitter aí. E Eric tá no mudo. Que deu um problema técnico aqui, eu vou ter que sair, eu vou voltar no computador. Já volto aí.
Tá bom, então peraí, deixa eu só mudar. Não sai ainda, deixa eu mudar aqui para Clay Luquiba e você sai. Pronto. Agora sim. O Eric já volta. Eu não sei o que eu faço agora por conta dos detalhes técnicos, que a gente dá mais um information na como. Não, né? A gente pode começar os pontos da semana. A gente já solta a vinheta. O Eric vai chegar no meio aqui e toca o pau. É o podcast da vida real, né? A gente gosta bastante de fazer isso. Corta, chuta, emoção pra primeira Logo no dia que o Eric não está aqui, eu já ouvi corta e chupa. Mas enfim. Luquiba, a gente vai começar falando de playoffs da NFL, que é o que está na crista da onda aqui, é o assunto principal. Tivemos jogos no final de semana, tivemos jogos no final de semana apenas. Eu já estava querendo falar que teria jogo hoje, mas não tem. Foram 2 jogos no sábado, 2 jogos no domingo. No sábado tivemos Ravens e Texans, Packers e 49ers. Ontem tivemos Bill e Chiefs e Lions e Bucks. Eu acho legal a gente, antes de qualquer coisa, falar de um jogo da semana passada, que a gente brincou enquanto estava no ar, e saiu notícias essa semana falando de torcedores, uma irresponsabilidade da NFL. O jogo do Bills na semana passada, para quem viu as fotos, para quem não viu, tinha um tanto de neve assim, ó, até na arquibancada. Então, assim, tava insalubre demais, tanto o campo quanto a arquibancada. E tivemos notícias de torcedores que passaram muito mal numa friaca de menos 20 graus. Obviamente que a gente vai meter nosso pau aqui e da hora que o Eric entrar, ele vai tentar dar uma aquietada no rolê. Mas irresponsabilidade, essa é a palavra, né, Luquiba? Eu tenho um sentimento meio dúbio em relação a isso, porque assim, da mesma forma que eu condeno, eu também, não é que eu aplaudo, mas eu entendo o lado das franquias, porque sim, é irresponsabilidade você ter em tempos modernos um estádio aberto que você sabe que vai fazer essas temperaturas extremas. Eu acho que deveriam pensar em dome e coisas do tipo, mas ao mesmo tempo que eu penso isso, eu também penso que é a vantagem do time você ter essas condições, né? Porque da mesma forma que Miami, principalmente o Dolphins, joga com calor ao seu lado, né? Tanto que o teto do estádio do Dolphins, ele projeta a sombra para o banco de reserva do Dolphins e não para o banco de reserva do adversário. E aí, quando você vê a temperatura de cada um, se não me engano, acho que são quase 10 graus a mais de calor do lado das reservas do adversário. Então, da mesma forma que jogam com calor, eu acho que também tem que jogar com o frio, e isso tem que ser um fator, mas não nesse tipo de fator. Aí eu acho que já é o extremismo demais, eu acho que aí passou um pouco do ponto. E é o que você falou, tiveram, se não me engano, 7 pessoas hospitalizadas, graças a Deus nenhuma morte, mas todas, né, com congelamento. Eu tinha uma outra palavra que agora me fugiu, da condição clínica. Hipotermia. Isso, o grande, boa. E a gente esperava que isso fosse acontecer, porque a quantidade de neve que tinha lá, só de você chegar no estádio, você tinha que cavar para poder sentar, então a gente já estava imaginando que iria acontecer algo parecido com isso, né? E também acaba prejudicando também o próprio jogo, né? Porque você vê que não tem tanta aderência assim, você vê que é um jogo com vários erros, poucas tentativas de lançamento, corridas curtas, o chute também é um fator negativo, porque a bola fica mais pesada, fica mais dura, né? Então acaba afetando, né, o espetáculo. Mas também é bonito você ver o futebol na neve, né? Então, por isso que eu falei, são sentimentos confusos que eu tenho a respeito disso. Eu tava dando uma olhada em umas fotos ontem até e eu lembrei do jogo que eu fui ver lá em Green Bay, né? Foi Packers e Lions, que o Aaron Rodgers se machucou 2 semanas antes desse jogo. Eu fiquei super contente. E já foi -3, -4. Tava entre -3 e -4 e já foi insalubre demais para assistir aquele jogo. Os caras vendendo o negocinho para você colocar e não congelar sua bunda na parte de metal lá.
Mas é isso. Eu acho que é o que você falou, tem muito do ambiente hostil do estádio, né? Que, querendo ou não, faz parte. Mas eu vou jogar mais uma pimenta aí, apesar de eu achar que a NFL foi irresponsável. Os caras não precisavam ir, né? A gente sabe que a torcida do Bills é apaixonada pra caramba, que os caras quebram muitas mesas lá em Buffalo, mas os caras foram, né? Os caras se sujeitaram a isso. Então, sabendo da merda, é isso. É que nem o Bring Me The Horizon falando no show deles que quando abre a rodinha eles não são responsáveis por nenhuma morte que aconteça ali. Então, é aquele negócio maravilhoso que a gente não sabe o que fala. Mas enfim, o Eric não veio, perdeu esse papo. Não, o Eric chegou. Ele não vai perder esse papo. Ele vai poder falar sobre os torcedores que se mataram no estádio, não. Tá bem? Tava querendo matar o computador aqui. A gente tava falando, Eric, do caso lá eu ia falar New Era, mas não é mais New Era, esqueci o nome agora. No estádio do Bills. Dos 7 torcedores que saíram lá hospitalizados. Um pouco mais de 7, né? Que saíram hospitalizados lá. Foi no estádio do Bills ou no estádio de Kansas City? No estádio do Bills da semana passada. Na semana Né? passada. O jogo que foi adiado uma vez só. Né? Passou para segunda e estava insalubre. Não, o jogo adiado. O jogo adiado foi o Bills. Foi o Bills. Isso, verdade. Mas eu achei que os problemas. Realmente eu tinha visto problemas de pessoas que passaram muito mal no jogo em Kansas City. Pela sensação térmica, Então. Mas assim, cara, regardless, é uma questão pura de. Esses lugares deveriam ter condições. Sim, deveria ter estádio coberto, vamos lá. Eu entendo a beleza da interferência da natureza, da neve, do calor, como home field advantage, eu entendo tudo isso. Mas a partir do momento que você começa a botar em risco a integridade física dos atletas e do pessoal que está assistindo, e assim, tem um impacto econômico também, né? O valor no mercado secundário dos ingressos em Kansas City estava $30, $40 para um jogo de playoff, né? Então, e não tem como parar isso, né? O inverno, os playoffs são realizados em janeiro, inverno na América do Norte, então você vai ter dias e casos que serão assim. Então, vamos lá. Até o caso de Kansas é um estádio que está lá. Agora, o caso do Bills, do estádio novo, não ter um projeto para estádio coberto é um negócio que realmente, para mim, é inaceitável. Mas, de novo, eu entendo o argumento de quem gosta dos elementos da natureza no jogo, mas você tem que ter alguma forma de preservar a integridade física do teu público-alvo, né? Tá vendo? O Eric acabou misturando tudo que a gente falou aí, Luquiba. Já funcionou aí. Porque eu também falei assim que, querendo ou não, o cara se sujeitou a esse frio, entendeu? O cara sujeitou a aparecer lá. Mas o Luquiba também trouxe os aspectos que acabam sendo o home field advantage, acaba sendo o calor de Miami, o frio de Buffalo e tudo mais, né? Mas você acabou trazendo um compensado do rolê todo aí, muito bom. Agora chega de falar de tragédia. Para alguns foi tragédia, né? Vamos falar de Ravens e Texans, vamos falar de... Aliás, vamos começar, acho que talvez da pior tragédia de todas, que foi a de ontem mesmo, de Chiefs e Bills, que o Bills conseguiu se sabotar novamente, né? Deve ter um bode ali, que nem tinha o bode do Cubs, né? Porque não pode ser, cara. 4 finais de Super Bowl seguidas e não consegue ganhar de jeito nenhum para chegar numa final de conferência. É terrível, né? Para chegar no Super Bowl, né? Nem final de conferência. Assim, uma das coisas que eu vi hoje, e claro, existe uma simpatia pelo Bills, que eu não tenho nenhuma, eu acho que o Luquiba também não tem, por ser um time de uma cidade menor, por ter uma torcida que é divertida, coisa de ficar pulando em cima das mesas, uma cidade que enfrenta dificuldades financeiras, então era uma região que era muito rica no passado, hoje não é mais, então tem todos esses apelos e tem o apelo do Josh Allen, né? Que é legal você ver o Josh Allen jogar. Mas eu acho legal essa criação de narrativas, porque o Mahomes chegou na 6ª final seguida de conferência, né? Quem só tá na frente dele é o menino Brady com 8.
E a maior parte da mídia estava lamentando a não ida o Bills ter desperdiçado mais uma chance, ao invés de enaltecer e exaltar o sucesso de um time. E assim, esse é o pior time que o Mahomes já teve na mão. E conseguiu de novo chegar numa final de conferência. Então, na boa, foda-se o Bills. E parabéns, menino Mahomes. Cara, e é muito bizarro, né, Luquiba? Porque são 6 anos como titular na NFL e são 6 vezes chegando à final de conferência da AFC. Mahomes Magic. É isso. O Luquiba travou, obviamente. Porque ia acontecer isso. Eu ia ficar falando sozinho que nem um besta aqui. É normal, isso acontece bastante nesse podcast. Mas agora o Luquiba acho que voltou. Voltou e vai falar de Mahomes Magic. Internet. Vai. Não escutei praticamente nada que o Eric disse. Não, o Eric falou, foda-se o Bills. Não perdeu nada, cara. Mas eu falei, isso é apoiado. Foda-se o Bills e que vá Mahomes. Isso é apoiado. Assim, eu só escutei o comecinho. Não, mas eu concordo. O pouco que eu escutei dele, eu concordo, principalmente na parte de que deixaram de enaltecer o feito, né, do Kansas. E esse foi o primeiro jogo do Mahomes como adversário, né, como o time não sendo o time da casa, jogando como visitante. Né. Isso também mostra o que talvez todo mundo fala, só ganha porque está lá em Kansas. Não, ele foi lá em Buffalo, naquele ambiente hostil e ganhou. Mas o Bills errou. Não, cara, o Bills não errou. O Kansas ganhou, ponto. Não tem muito o que falar a respeito disso. Né? E o Bills... Foi o que eu falei para Ana no grupo. Bills é o Bills. Deixa rolar que a gente sabe que alguma tragédia vai acontecer. Ô, Luquiba, mas quem errou e a gente pode falar que errou, foi o Packers, né? E o kicker calouro lá, que já foi até criticado previamente pelo LaFleur. E ele foi lá, errou o field goal, que poderia ser o que garantiria um empate, uma prorrogação e tudo mais. Mas não tivemos empate, não tivemos prorrogação, não tivemos porra nenhuma, tivemos só o Green Bay perdendo de forma drástica. Mas, dito isso, existe muita esperança. O time é bom, o Love se provou esse ano e parabéns pro Shanahan que deu sorte. Essa é a palavra, ele deu sorte. Eu sou meio suspeito falar que o kicker errou. Tá com leve delay, Luquiba, manda ver. Tá, não, eu só acho que assim, você fala o kicker errou. O kicker errou, beleza, mas quais foram as condições até chegar ao kicker? Perdemos o Luquiba de novo. Perdemos completamente o Luquiba. Fala aí, Eric. É assim, chefinho, o que eu acho, eu vi grande parte desse jogo, depois eu vi na manhã seguinte os melhores momentos do último quarto, que eu não tinha conseguido assistir ao vivo. Primeiro, mais uma vez o time do Shanahan chega numa final de conferência. Sim, tem que dar mérito a ele, tem que dar mérito ao Brock Purdy pelo último drive, perdendo o Deebo Samuel já no primeiro quarto. Me preocupa, até já vou adiantar um pouquinho, me preocupa essa secundária do 49ers contra os wide receivers e o tight end do Lions, me preocupa bastante. E eu só quero cuidar, assim, eu quero ser o hater desse episódio, mas quando a gente fala do Jordan Love, a gente fala, ele teve uma baita partida de playoff, mas ao mesmo tempo ele cometeu erros gigantescos no último quarto. Não sei se ele sentiu, não sei se ele estava querendo forçar demais. E quantas vezes na história da NFL a gente já viu quarterbacks ter um ano bom, a gente achar que é a última bolacha do pacote e aí a coisa não engrenar depois. Então eu quero ter um pouco de cautela em relação ao Love.
Eu acho que ele jogou muito bem, mas ele teve o seu momento Brett Favre no último quarto e que custou a ida dos Packers para a próxima fase dos playoffs. Então, assim, é legal enaltecer o quarterback jovem, que, de novo, tem que lembrar, tá no 3º ano já de NFL, então, e eu quero separar bem essa coisa, porque não quero a evidência anedotal aqui, de anecdotal evidence, né? Porque aí muita gente vai dizer, viu como é bom deixar o cara ali marinando e colocar só no 3º ano, mas tem 200 mil exemplos também do outro lado do cara começar a jogar e do cara aprender com os erros. Então, assim, tem um potencial gigantesco Love, mas eu vendo hoje tiers de quarterback já estão colocando ele tipo no segundo nível, junto com outros quarterbacks bem mais experientes e com bem mais resultados. Eu não vou chegar nesse ponto ainda. É isso aí. Luquiba, agora pode prosseguir com não xingar o kicker aí, por favor. Não, o que eu estava querendo dizer é que para mim é um esporte coletivo. É muito fácil você crucificar o kicker por ele ter feito o trabalho dele, né, de errar um chute ou outro, só que assim, quais foram as condições que chegaram até lá? De repente um down que você perdeu, uma jogada que você não conseguiu completar, um drop, um sec, né, e assim, você tem que buscar sempre o touchdown, nunca só o field goal. Então, eu acho que o field goal é um recurso do tipo, não conseguimos touchdown, pelo menos vamos tentar alguma coisa. E aí se não consegue, a culpa é do kicker, só do kicker? Não, para mim a culpa é do time inteiro. Começa pelo LaFleur e termina no kicker, né? Então, por isso que eu sou um pouco meio assim de criticar, principalmente os kickers, né? Concordo com o que o Eric falou a respeito do Love, pelo menos a parte que eu peguei. Eu acho que é um pouco cedo de você querer falar qualquer coisa, até porque a temporada dele não foi brilhante. Se você pegar os últimos jogos, aí sim, aí o cara conseguiu jogar num nível decente, mas a temporada dele foi muito inconsistente. Para você agora chegar e falar, não, o cara é a solução, eu não sei se é a solução ainda. Ainda vão dar. Tá me cheirando muito Jimmy Garoppolo. Eu já vi esse filme acontecer de você ter 2, 3 jogos bons, dar um contrato forte pro cara, e aí o cara. É que tudo bem que ali é problema comportamental, né? O Garoppolo não tinha atitude, né? Era um cara que não era querido no vestiário, então é outros problemas, mas eu fico meio assim também. E aí você pega por outro lado, pega o Stroud, por exemplo. Ele fez uma temporada irretocável, e é calouro. Esse sim, talvez, é um cara que você possa falar, já tá num tiro acima, para mim, eu acho que sim. Né? O Love, eu acho que ainda é um pouco cedo para falar alguma coisa a respeito dele. O Garoppolo é que a vantagem do Garoppolo é que ele sabia que se desse errado na NFL, pelo menos ele podia servir como modelo de cueca, né? Então ele tava de boa, então ia ter Calvin Klein, Armani, Dior, todo mundo contratando o cara, então ficar de boa, assim. Mas enfim, já que você falou do Stroud, Eric, o Texans, o que fez com o Browns, não conseguiu nem chegar perto, porque do outro lado, no Ravens, aí sim nós temos um quarterback de verdade, não é apenas um corredor. Lamar Jackson é maravilhoso, e essa conversa de Lamar Jackson ser considerado, todo mundo ficar falando que o cara era só um running back, o cara não era quarterback, o cara não sabia lançar, tomem na cara, tomem gostoso na cara, e para mim eu já vou jogar aqui minha bold prediction, não é mais bold, né? Mas para mim é Ravens e Lions no Super Bowl, vai ser incrível. Eu acho que o Texans superou todas as expectativas do mundo mundial esse ano. Claro que um grande fator foi a presença do Luquiba durante um jogo lá no estádio, que acabou influenciando diretamente nos resultados da equipe. Isso não é inquestionável, claro, isso é inquestionável. Mas quando o Luquiba estava falando do Love, aí uma coisa, eu não sei o que vocês acham para trazer essa conversa, mas coisas de quarterbacks como o Love, analisa-se muito a beleza plástica da forma de arremesso dele sobre qualquer coisa, tipo outros atributos que são importantes para um quarterback, incluindo tomada de decisão. Então, assim, de novo, eu sei que o Guri é novo, o Guri teve uma temporada muito boa, inconsistente, sim, concordo com o mas ele mostrou flashes de potencial. Agora, do jeito que estão. E teve um arremesso, acho que foi no segundo quarto, alguma coisa, num arremesso tipo de média distância para o canto do campo.
foi lindo, maravilhoso, e as bolas longas dele são bonitas. Eu acho que tem muito essa coisa do aspecto visual do arremesso que acaba influenciando demais os talking heads ou mesmo os entendidos em como avaliar um quarterback. Então, o Texas superou expectativas. Eu já falei no grupo, falo aqui, eu estava completamente errado em relação à decisão deles no draft de trazer o Will Anderson, de fazer a troca. Eu achei que tinha sido burrice deles, eu estava errado. Ele é o outro diferencial grande na defesa do Texans e vai fazer diferença nessa defesa ano que vem. E quanto ao Ravens e o Lamar, única coisa que eu vou falar, assim, eu fico feliz demais por ele ter conseguido mudar a história dele de playoffs. Uma coisa assim, uma coisa são as críticas racistas e racistas, assim, e o estilo de jogo que de repente algumas pessoas não gostam, porque parte do appeal dele é o jogo corrido, mas ele tem conseguido mesclar cada vez mais, e é o MVP da temporada, acho que para mim sem discussão. Mas os stats e as partidas deles de playoffs até anteontem, não eram grande coisa. Então existia justificativa para as críticas. A gente tem que deixar o nosso amor pelo Lamar não pode esconder embaixo do tapete que ele não foi um quarterback eficiente nas participações deles anteriores. Esse final de semana ele foi. Ele deu continuidade à temporada de MVP dele, e eu também acho que é o favorito para ir para o Super Bowl. Concordo contigo, Felipe. E aí o que eu jogo pra você, Luquiba, é que o Ravens também deu sorte. Sabe por que o Ravens deu sorte? Porque quem se classificou foi o Texans e não o Coltão. Porque senão era Minchomania contra o Ravens, entendeu? E aí ninguém para aquele bigode maravilhoso de um limpador de piscina porto-riquenho. É isso. Ai. Bom, primeiro é a mística, né? Não só minha, né, Eric, mas principalmente do meu camarada. Para onde ele vai, leva título. A gente chegou lá em Texas já com um dia depois, o Rangers foi campeão. Então ali já mostra para que veio. Mas eu concordo em partes, né, com o que você disse. A única coisa que eu não concordo é que o Lamar é o MVP. Para mim não é. Para mim o MVP é o McCaffrey. Eu não acho que tem como eu falar que a temporada do McCaffrey foi abaixo. O Lamar até semana 10, 11 não era o MVP, era o deck. Aí um jogo ruim já não foi mais o deck, virou outro e assim por diante. O pessoal adora dar MVP para quarterback e esquece que o MVP não é só o quarterback, né? Então, eu acho que para mim é o McCaffrey. Sim, o Texans, não tem nem o que dizer, superou e sim, queimou a língua de muita gente. Todo mundo falou, você tem a pick 2, você pode ir no Anderson, aí de repente você vai no Stroud, what the fuck, tipo, vai perder essa oportunidade. Aí de repente você vai, troca e pega o Anderson. Aí eu lembro que eu falei, o draft do Texans foi fantástico, você pegou duas peças importantes e é o rookie, né, do ofensivo e o rookie defensivo, os dois são do Texans. Então eu acho que esse time deixa muito aí o pessoal esperançoso, né, lá em Houston, que talvez esse vai ter um futuro tão bom quanto ou até maior quando você tinha lá o J.J. Watt. Então eu acho que ali não tem muito o que dizer negativamente. Do Ravens, eu ainda não cravo o Ravens na final, porque um jogo bom do Lamar em playoffs, de repente, né, eu acho que ainda é cedo para também cravar que o cara já mudou completamente a narrativa dele, né? Ele teve um jogo bom, ótimo, parabéns para ele, merecido, só que vamos ver como é que ele se comporta com o Mahomes, né? É o que o Eric disse, o Mahomes talvez é o pior time que ele tem na mão, ofensivamente, né? E aí você vê, eu tô vendo muito paralelo o Chiefs com o Patriots, de temporadas com ataque ótimo e a defesa muito complicada que entregava a paçoca. E aí, de repente, você vê uma invertida de valores, né? Você vê um ataque abaixo da média e a defesa carregando o seu time, né? Então, vamos ver como é que os dois lados se comportam com isso. E do outro lado, eu também espero que a gente vê Lions no Super Bowl, porque agora o Lions é o time da América de verdade, né? Não... É isso aí, é isso que nós vamos falar agora, então, Luquiba. O Lions é o time do povo. É isso que o Lions é, o time do povo. E aí, mas
vamos só mudar a perspectiva para falar desse jogo, que é legal falar que o Baker Mayfield chegou de novo em playoffs, né? E não foi uma partida tão horrível dele. A questão ali é assim, o Lions tá jogando para um caralho. Dan Campbell é o Ted Lasso da NFL, entendeu? É isso, entendeu? E aí o Lions vai ganhar essa caralha. É isso. Não, o Baker é outra narrativa legal de contar, né, a história dele de redenção, a temporada dele de redenção, porque ele não foi ocupado lá em Cleveland, mas saiu de lá como se ele não prestasse. E aí ele foi pro Panthers e foi um desastre no Panthers. Mas aí a gente vê que o Panthers é um desastre, a culpa não foi só do Baker. E aí ele teve 2 ou 3 jogos ótimos, né, no Rams, e aí de repente ficou com uma pulguinha, Tampa foi lá, apostou, ele entrou na pré-temporada não como o quarterback titular, era brigando, né, pelo espaço, ganhou a vaga na pré-temporada, e aí teve uma temporada muito boa. O jogo que eu peguei, inclusive, do Texas foi contra o Bucks, e foi um jogo muito bom dos dois, né, não só do Stroud, também do Baker. E o Baker foi sólido, não tem como pôr a culpa nele. Ele teve uma interceptação lá que a culpa não foi dele. A bola estava na rota lá e acho que foi o Evans que desviou. E aí, cara, não tem o que fazer. Mas eu acho que os dois times tinham total condições de ganhar aquele jogo. Não foi um jogo tipo do Ravens que você não via o Texans com nenhum momento com chance de ganhar o jogo. Né, da forma que o Ravens se impôs no Texas. Já o jogo do Lions, não, para mim foi o jogo cair lá. Aí o Lions conseguiu abrir 14 pontos, mas ainda assim o Bucks foi lá atrás, conseguiu cortar a diferença e ainda teve a chance de empatar o jogo. Então, eu acho que qualquer um dos dois que tivesse chegado ao final seria com muito mérito. Mas, né, a torcida toda aqui é pelo Lions, a gente adora um azarão, a gente adora essa história de redenção do time que há, sei lá, 10 anos atrás era o 0-16 e ninguém via nada de brilhante naquele time, é um time que só fazia besteira, desperdiçava talento, o Megatron se aposentou cedo, né? Aí a gente viu o Stafford também, anos e anos desperdiçando talento lá, e era um time que sempre ficava, esse ano vai, e não vai. Né? E aí, uma coisa que eu acho que eu, particularmente, questionei muito o draft do Lions, né? Da mesma forma que eu enalteci o Texans, eu questionei muito o Lions. Eu falei, deu muito reach aí. E eles mostraram que eles foram certeiros, né? As escolhas de primeira e segunda rodada deles foram todas vitais para essa campanha, né? Você tem o Gibbs, você tem o Branch, você tem o Laporta, né? E você tem um outro defensor que agora me fugiu. São caras que é o cordo do time, né, e fez esse time transformar e joga um jogo que é bonito de ver, né, e ainda assim você tem um Goff, que é um cara que na média, né, ele joga o feijão com arroz quando ele não quer ser o herói, né, que às vezes ele quer dar uma de herói aí compromete completamente o jogo, mas quando ele faz o feijão com arroz é bonito de ver o Lions jogar e eu espero de coração que o Lions ganhe, até porque a gente sabe que o Shanahan, se não pipocar agora, pipoca no Super Bowl, então não tem muito o que dizer. Ai, parabéns. Família Shanahan é sempre muito bem-vinda nesse podcast, que a gente sempre fala muito bem deles. Ô, Eric, o nosso Vectra automático chamado Jared Goff não tá dando tanto problema, né? Tá legal, né? 2 touchdowns, 280 e poucas jardas. O Jahmyr Gibbs também jogando muito. Tá interessante de ver, né? Mas eu acho que também, você falou o Luquiba falou de redenção do time, é uma redenção do Goff também, de certa forma, né? E é muito bacana ver isso. E comente sobre o Dan Campbell ser o Ted Lasso da NFL, por favor. Em relação ao Dan Campbell, é legal ver, tipo, como alguém que no início todo mundo tinha a percepção de fanfarrão, né? De um cara fanfarrão, de um cara que é só motivador, que era o Joel Santana da NFL, mais fortinho e menos bem-humorado. Mas é legal ver ele como ou pelo menos um baita de um líder, porque tanto o ataque, principalmente o ataque do Lions é criativo, o balance entre o running game e o passing game
O uso das ferramentas aí que o Luquiba mencionou que vieram esse ano, o Jahmyr Gibbs, o Sam Laporta. Então, é um time que, além da simpatia pela história do Lions, é um time que é muito legal de ver jogar. E aí, para mim, o Goff é o maestro perfeito para, tipo, pela personalidade dele, conseguir ser o transmissor, tipo, fazer essa transição entre a aura gigantesca do Campbell e trazer e transformar isso em algo que gere resultados com a molecada que está jogando e com o Amon-Ra St. Brown, que realmente é um dos melhores wide receivers da NFL. E aquilo que o Luquiba acho que tinha caído aquela hora que eu falei, Luquiba, mas uma coisa que me deixa bem esperançoso é que eu gosto bastante do matchup desse time do Detroit contra a secundária do 49ers. Eu acho que realmente vai ser. Eu sei que jogar fora de casa, eu sei que é McCaffrey, eu sei que é Shanahan, mas eu realmente acho que até vai rolar uma graninha. Não, aliás, não vai para eu não zicar o Lions, mas eu acho que o Lions deve ter uma boa chance aí de surpreender e ganhar esse jogo. É isso, que o Laporta é muito interessante, né? Eu não sei quem foi que falou no podcast passado, acho que foi o Luquiba mesmo, ou foi você, Eric, não lembro, que falou que, porra, por que pegaram o Laporta? E, enfim, acertaram também, acabaram acertando Não, na sim, escolha. fui eu mesmo, porque quando saiu o Laporta, ele foi o primeiro tight end a sair. Ele não era cotado como o melhor tight end do draft, né? Por isso que eu disse, o draft inteiro do Lions foi assim. Pô, o Gibbs sai na 12, você acabou de assinar com o Montgomery, você tem o Swift, para que você vai gastar uma pick alta num running back? Foi assim, cada as escolhas foram questionáveis, porque, pô, esse jogador agora, ou talvez aqui tem jogador melhor tal, e isso mostrou que não, ó, foram certeiras. As 4 primeiras escolhas do Lions foram certeiras, e queimou a língua, principalmente a minha também, então não tem muito o que dizer, não. É isso. Enfim, terminamos aqui. O meu palpite, então, eu já vou falar, porque agora os jogos só no final de semana, e a gente só vai gravar depois também dos jogos. Então, para mim, Super Bowl, Ravens e Lions, Eric. Ravens e Lions também, Luquiba. Ravens e Lions. O meu coração quer um Super Bowl entre Ravens e Lions, mas a razão não permite. Vai ser um Super Bowl Chiefs e 49ers. Tá bom, então, completamente diferente. E a gente quer que você esteja muito errado, Luquiba, é isso. Entendeu? Nunca torci para você estar tão errado. Eu vou apostar uma graninha no 49ers para ver se eu consigo zicar. Faça isso. Bom, vamos pular agora. A gente falou 30 e poucos minutos sobre a NFL. A gente tem mais um pouquinho agora para falar de NBA. E depois, Eric, você separou perguntas para o Luquiba sobre NHL? Então, tá vendo? A gente tem o Fernandão perguntando de NFL e a gente tem o Eric perguntando de NHL. Então, eu vou agilizar aqui com a NBA e eu vou começar falando o seguinte. O Toronto Raptors foi campeão da NBA, está completamente desmontado agora. O Anunoby foi para o Knicks, a gente não comentou isso porque a gente estava em recesso. A gente tem o Van Vliet, que não está mais lá, a gente tem o Kawhi, que não está mais lá, a gente tem o Lowry, que não está mais lá, e o Pascal Siakam agora está no meu glorioso Pacers. Foi caro para um caralho. Mas como disse o Eric, é o ágil de você ser um time de mercado pequeno. É muito triste isso. Mas enfim, ele já chegou, já teve jogo de 21 pontos, já foi fundamental marcando o Kevin Durant no jogo de ontem, que eu não consegui assistir inteiro, ainda bem que eu não consegui assistir inteiro, porque perdeu por 7 pontos, eu ia ficar muito puto. Mas enfim, já deu uma cara diferente até para a defesa dos Pacers, que tem melhorado nos últimos jogos. Pergunta, primeiro pro Eric, o que você achou da troca? Aquilo que eu te falei, e uma coisa que eu acho que eu não te falei quando eu escrevi para você. Então, primeiro, eu gostei. Eu acho que foi um pouco mais caro, não foi caro para o caralho, mas foi um pouco mais caro pela questão do small marketing. Mas a coisa que eu vou te falar, e grava bem isso, tudo quando a gente fala, principalmente em NBA, montagem de equipe, tudo tem a ver com timing. E quando o teu grande craque, que caiu na mão de vocês, que é jogador top 10 da NBA, já está correndo o contrato dele, você precisa correr o mais rápido possível para colocar as peças corretas em volta dele para maximizar o valor desse contrato dele. Porque
bate na madeira. Nunca se sabe o que acontece com esse tipo de jogador quando chega na parte final de contrato, quando tá jogando em time menor. Então, bate na madeira, não vai acontecer nada. Você tem que maximizar para fazer o que o Bucks fez com o Giannis. Fazer com que ele queira ficar lá, fazer com que ele queira renovar. Então, a peça Siakam eu acho que é bem importante que vai trazer um pouco mais de presença. A questão ofensiva, ele vai ser um pouco de spot-up, o arremesso de 3 dele entrou em 37%, 36%, ok, mas a presença física dele, a combinação dele com o Turner é algo que o Pacers está precisando para começar a melhorar essa defesa, para começar a não ter jogos de 138 a 131. Ele era a peça que estava disponível no mercado, ou era ele ou era o Anunoby, mas eu ainda gosto mais dele pela questão possibilidade de pick and roll com o Halley. Então eu realmente gosto, e eu tenho certeza que já está, só não pode falar, né, mas já está garantido o contrato para assinar a hora que terminar a temporada, e toca-lhe o pau, e agora vocês têm uma equipe montada e ainda tem peças para poder trazer outro jogador. De repente aproveita o último ano do Hill de contrato para trazer alguém que pode ficar mais tempo. Tem ainda mexidas a fazer, mas vocês estão indo para o caminho correto e no momento certo. Essa era a minha coisa, no momento certo. O Hill é um cara que com certeza deve sair até a janela de troca, eu acho. Que eu não lembro a data que termina agora, talvez o Luquiba lembre. Se não lembra, a gente vai pesquisar aqui e falar até o final. O que você achou da troca, Luquiba? Se o Leopoldo me disser, conseguir me deixar falar, porque ele estava latindo até agora. Não, pode sair com o Leopoldo. O Leopoldo também tem voz aqui nesse podcast. Tá. Cara, eu gostei. Eu não achei caro para um caralho, porque, assim, das 3 escolhas de primeira rodada, 2 são fora do top 20. Então, assim, não é caro. Eu não acho que é caro isso. A gente conversou quando ainda era uma especulação, que você falou do Anunoby no Pacers mesmo, e que talvez podia vir um combo Anunoby e Siakam. Naquele momento eu até disse para você, eu acho que Siakam não é uma boa. Talvez fosse só o Anunoby uma boa, porque eu não sei como é que seria o Miles Turner jogando com Siakam, né? Que a gente já teve talvez o Sabonis ali com Turner, e talvez isso não deu matchup. Aí depois, com calma, eu comecei a pensar, e aí eu vi que, de repente poderia ser uma boa mesmo o Siakam lá, né? E vamos ver. O Eric já disse boas coisas aí, não tem muito a acrescentar. A única coisa só que eu acrescentaria além de tudo, você tem uma estrela no time que outros jogadores querem estar junto com ele, né? Então, assim, isso é importantíssimo para você atrair no Free Agents, porque muita gente, agora eu quero ir pro Pacers, quero jogar com esses caras lá, né? Eu sei que você vai achar que é piada e que eu tô te sacaneando, mas já teve rumor do Paul George voltar para lá por conta do Haliburton, né? Então, assim, você vê o quanto é bom você ter uma estrela que chama outras estrelas para jogar ali e mudar um pouco o pensamento. Você sabe, né, que eu tenho um carinho enorme pelo Pacers, sabe que para mim o Red Miller é meu jogador favorito, mesmo nunca tenho jogado no Celtics, mas da NBA é meu jogador favorito. Então eu espero de coração que o Pacers consiga de fato ganhar um título, porque vai ser fantástico. Se eu vou ficar emocionado, imagine você e tantos outros torcedores fanáticos aí. E o Magic ainda tem que esperar um pouquinho, Eric, mas chega lá também. São os próximos 10 anos de final de Conferência do Leste. Pacers e Magic, vocês não estão entendendo. Vai ser muita disputa ainda. 8 de fevereiro, né, Luquiba? Ou Eric, não sei quem foi que mandou no chat, mas 8 de fevereiro é a trade deadline. Ótimo. Tá próximo já, tá próximo. O Hill deve, até por conta de valores de contrato, o Hill queria muito, TJ McConnell também deve acabar saindo, o Obi Toppin vai ter que reestruturar todo o contrato, ou vai acabar saindo. Muita coisa vai acontecer ainda nesse Pacers, e é o que o Eric falou, ainda tem muitos assets. Até o Toppin mesmo tem mercado, porque ele deu uma melhoradinha junto do Halley, mas ele dá uma vacilada também, né? Sobre Sabonis e Turner não terem combinado, e eu falar que talvez com o Siakam não combinasse, que eu mandei isso no grupo, o Sabonis não sabe fazer o 4. Tem isso. E então o Siakam já tá mais acostumado com essa vida de 4. Então, essa vida de 4 foi foda agora. Mas enfim, de power forward, entendeu? De ala pivô, de ala de força, sei lá, melhor assim. De 4 ficou complicado. Mas é isso. Tem mais alguma troca que vocês avistam aí pelo caminho, pela frente?
O que vocês acham ainda que pode acontecer até dia 8? Rapidamente, só para a gente conseguir falar de mais um pontinho aqui importante. Eu acho que dois times que de repente podem ser ativos, né? O Bulls é um time que tem ativos aí para se desfazer, e eu acho que deve fazer isso. E eu vi muito a respeito do Jazz, se iriam trocar o Markkanen ou não, né? Que é uma grande incógnita, porque está ressurgindo a franquia, mas ele talvez é o futuro da franquia, então acho que são. O Markkanen é um nome, e o Bulls, como um todo, são acho que dois nomes a ficar de olho. E o nome que eu adiciono é o Brogdon. Eu acho que é um cara que tem mercado. Assim, a torcida do Magic é que vai depender do quanto que o Blazers quer, mas o Brogdon cairia como uma luva nesse time do Magic, se ele conseguir ficar healthy, né? Que, aliás, é a cara do Magic, né? Mais um que se machuca o tempo todo. Então, esse é o nome que eu também acho que vai acabar mudando de time na deadline. E só uma coisa assim que claro, eu acabo acompanhando mais o Magic e o resto eu acabo vendo alguns jogos aqui e ali, mas acho que a grande surpresa até agora desse ano é o Clippers, né? Se for parar pra pensar assim, algo que ninguém esperava porra nenhuma, e por enquanto, bate na madeira, os dois saudáveis, o Kawhi saudável, é legal ver ele saudável ainda, jogando tão bem assim. O time tá legal de ver, tá divertido e com um resultado totalmente acima do esperado. Não, mas a gente pode falar assim, a gente pode zicar inclusive o Clippers, porque eu acho que o Paul George só não volta essa temporada pro Pacers por conta disso, porque o Clippers tá muito bem. Mas no podcast dele, o Hali já claramente recrutou ele e ele claramente já falou, quero jogar com você. Já rolou isso. Não é nem viagem, no podcast mesmo aconteceu isso. Então... Mas só tem que lembrar que o Ballmer tem uma arena nova para encher ano que vem, né? Então, assim, ele não vai deixar o Paul George sair de graça. Então, Exato. tem que lembrar desse negócio da arena nova do Clippers. Não, com certeza. Mas fica aí o ponto a ser lembrado. Luquiba, antes da gente pular para a NHL e deixar com o mestre Eric as perguntas, você lembrou a gente de uma questão muito importante, que é a nova regra da NBA para você poder concorrer ao MVP. Você tem que participar de no mínimo 65 jogos. 65? 68? Não lembro agora. 65 mesmo, né? 65, beleza. 65 jogos. E também... Ixi, o Luquiba travou. Mas tudo bem, eu vou continuar aqui, o Eric puxa, depois o Luquiba entra. Eu tô mandando muito mal nas minhas frases hoje. Mas tudo bem. É um podcast familiar, tá tudo em casa. Se ele quiser entrar, ele entra. Se ele não quiser, ele não entra. 65 jogos. Eu tô por baixo mesmo, então fica mais fácil para entrar. Ai, tá uma delícia isso aqui hoje. Maravilhoso, viu? O Fernandão não tá aqui, a gente vai devagando. Aí, ó, caiu mesmo. Deixa eu tirar a gente aqui, senão a gente fica marcado. Peraí, cadê? Pronto. 65 jogos, então, para você poder ser considerado para a corrida no MVP. E aí, um ponto em cima disso importante também é o valor máximo de contrato, né? Porque isso é o que vai balizar tudo lá. Eric, é muito melhor isso, não é? A gente vê muito mais tempo as estrelas em quadra, não tem mais aquela patifaria de ficar poupando o jogador a rodo. E dito tudo isso, como você vê a nossa corrida para MVP, o que você pensou dessa alteração da NBA e sobre os contratos máximos, o que a gente pode aguardar aí para a off-season. Eu adoro essa alteração da NBA. Eu sei que muita gente vai criticar a minha visão de mercado, né? Que eu realmente vou focar nesse assunto com uma visão completamente de mercado. Mas é um momento crítico para a NBA do ponto de vista de renovação de direitos e transmissão, em que impacta muito não só valor de franquia, rentabilidade de dono de franquia, mas impacta também salário de jogador. Então, se o argumento for, coitado dos caras, e se eles perderem o Supermax dele, porque eles... Cara, a tua presença dentro de quadra para atrair o público, seja na TV, ou seja o cara que vai lá pagar o ingresso, ela é fundamental para a geração de valor, seja para a liga, o que acaba impactando no teu salário. Então, assim,
puramente olhando como uma questão de mercado, eu acho a alteração extremamente importante, ainda mais nesse momento de negociação de direitos e transmissão. Então, assim, todos os lados percebem e querem maximizar esse dinheiro, maximizar essa receita, e uma das coisas é garantir que o cara esteja em quadra. É muito bom. Eu ia perguntar pro Luquiba agora também, como que ele percebe. O Luquiba caiu e a gente ficou perdido. E você ia fazer pergunta para ele e a gente... O que você acha em relação a essa coisa do Supermax, da alteração? Qual que é a tua opinião? Eu acho que eu vou na mesma linha que você, porque, querendo ou não, todo o buzz que esses jogadores, que são exatamente as estrelas, são esses caras que concorrem ao MVP, são eles que geram o buzz e dão todo o poder para a liga. Então, assim, cara, é uma alteração que vai na veia. A NBA acerta que vai na veia. Você atrai público pro estádio, porque, pô, você pegava o jogo do Lakers, que LeBron não tava, quem vai querer ir no Staples Center para ver o Lakers sem o LeBron? Quem vai querer ir pro TD Garden, pagar uma nota e não ver o Tatum, não ver o Jaylen Brown? Totalmente faz sentido, entendeu? Para mim foi na carne. A NBA foi onde estava afetando ela, afetando receita e tudo mais. Ou até mesmo um jogo como o Luquiba foi lá para Orlando. Você vai para Orlando, de repente, um Magic e um Lakers. O Lakers não vai levar o LeBron para lá? Sendo que é o único jogo do ano, é o único jogo que a torcida em Orlando vai poder assistir o LeBron, né? Exatamente. Então, assim, para mim acertou. Eu tô na mesma linha que você, eu gosto muito disso. E o Luquiba chegou também agora para falar o que ele acha dessa mudança da NBA, com certeza necessária. E depois o Eric vai fazer perguntas para você. O Luquiba foi pro cativeiro agora. Não. Da mesma forma que o seu celular te deixou na mão, meu computador me deixou na mão, então eu tive que ir pro celular. Eu não sei o que vocês falaram, mas eu gostei demais da mudança. Eu acho que era uma tendência que estava preocupando, né? A própria matéria diz que na década de 80 você via os jogadores All-Stars, All-NBA, as estrelas principais perdiam em média 10 jogos por temporada, né? E começou a subir até chegar a um ponto de perder quase 25 jogos na temporada, o que é algo que é muito preocupante. Eu entendo, você quer manter as estrelas saudáveis para playoffs, que é quando vai importar tal, mas, cara, isso eu escutei o que falar. Você quer assistir a estrela jogar. Né? É frustrante você estar lá na arena e você não vê o time completo, você não vê um LeBron, você não vê Anthony Davis, e às vezes não é razão de lesão, às vezes é um descanso, é um desconforto tal. Não, acho que não. E aí eu acho que a NBA acertou no tipo, você precisa jogar pelo menos, acho que 80% dos jogos, senão você não concorre a nada. Mas qual que é o impacto? Esses caras estão jogando por prêmio? Não, isso impacta no salário, porque para você assinar um contrato super máximo lá que tem, se você chega de repente num All-Star, você ganha algum prêmio, você aumenta o que você pode ganhar. Né? A gente teve como exemplo o Siakam, que você disse aí. Ele ficou fora do top 6 por conta de jogadores, né, que mais renomados, mas que não jogaram. E se você aplicasse essa regra nova na temporada passada, o Siakam terminaria entre top 6 e ele estaria elegível para ganhar mais dinheiro do que de fato ele pode ganhar. Então acho que vai mexer bastante, né? Essa temporada já está mudando um pouco, mas acho que daqui uns 2, 3 anos vai mexer bastante na estrutura como um todo. Então eu sou bem favorável a essa regra nova aí. Na mesma página, my friend. Todo mundo alinhado. É maravilhoso quando isso acontece, tá vendo? Sem a gente se falar, a gente tá alinhado. Eu acho maravilhoso isso, gosto muito. Gosto quando a gente discorda também, quando a gente dá tapa na cara um do outro, gosto bastante. Mas assim, quando a gente tá alinhado, também gosto também. Que é que é o podcast da vida real. Fechamos o assunto NBA, então. E, Eric, suas perguntas pro Luquiba, porque depois tem dica. Eu quero a dica, tô muito curioso para saber qual que é a dica que o Luquiba trouxe pra gente. Então, Luquiba caiu? Não, Tá aí. ele tá ouvindo. Talvez a imagem esteja um pouquinho ruim, mas ele tá ouvindo. Basicamente, como vocês sabem, eu manjo pra caralho de hockey, né? Então, eu abri hoje a página dos standings e fui ali, eu fiquei parado 2 minutos olhando os standings para pensar nas perguntas que eu ia fazer pro Luquiba. Basicamente, foi essa minha pesquisa de campo. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, e se eu errar o nome do jogador, me perdoe, mas o moleque que foi draftado número 1, que era o top das galáxias, é Bedard, né? Conor Bedard, ele mesmo. Isso, que foi pro Chicago.
Olhando os standings, como eu não acompanho o hockey, acompanho mais NBA, primeira coisa que me veio à cabeça, Wemby, Spurs, Bedard, Chicago. Tipo, os dois, pelo menos no caso do NBA, o Wemby tem, claro, instável o rookie, mas tem tido partidas muito boas. Eu queria entender como é que tem sido o impacto do Bedard no Chicago, se não está gerando resultados ainda, mas como é que tem sido esse time. Eu lembro que vocês falavam com uma grande expectativa dele, ele está entregando, ele está melhorando, ele está evoluindo. Como é que tem sido a campanha do Bedard? Tá até de pai novo, né, Luquiba? O Bedard. Escuta, Luquiba, não posso falar? Pode, mas você entendeu o que eu aí? falei também, né? Estamos te ouvindo. Você ouviu também o que eu falei, né? Que o Bedard tá até de pai novo. Ah, que maldade. Explica, que eu acho que o Eric não viu isso aí. Tá, não, é porque, assim, no meio da resposta eu chego lá. A diferença, Eric, é que, assim, na NBA, um cara como o Embiid, ele já consegue carregar o time pro playoff na primeira temporada dele. Na melhor das hipóteses, na segunda temporada. O impacto do jogador é muito maior do que na NHL. Né? O Bedard, a gente sabe que ele tem tudo para ser um excelente jogador, um dos grandes, talvez até da história, mas é óbvio que ele sozinho não ia mudar a franquia como um todo. Né? Ele está desenvolvendo bem. Né? Ele, para um rookie, com a idade que ele tem, no time que ele caiu, porque o Blackhawks é um time que está em construção. Né? Não é um time ajeitado que você coloca um cara lá para jogar. Então, eu acho que tem um futuro muito promissor e está desempenhando isso, não está decepcionando. A história, né, do seu pai é porque, assim, o Blackhawks trouxe jogadores para meio que apadrinhar ele na pré-temporada. E aí um desses jogadores, repentinamente, foi suspenso do time. E aí ficou aquela história do tipo, o que aconteceu? E ficou muito tempo sem tanto a franquia ou o jogador se posicionar. E aí começou a chegar rumor de que teve um caso extraconjugal do cara com a mãe do Bedard. Então, claro que isso não foi verdade, mas esse foi o principal rumor, né, do afastamento. Ele até hoje ainda está afastado, né, problemas de alcoolismo, entre outros, e a gente deixa melhoras aí. Mas o Bedard está desenvolvendo bem. Né, então, não sei se já te respondi. Não, respondeu. E uma coisa que eu percebi olhando os standings é que o Bruins está em primeiro na conferência, na divisão deles. E eu lembro da temporada passada, que foi uma temporada fantástica na temporada regular e aí acabou perdendo os playoffs. Mas como é que o Bruins está conseguindo manter essa regularidade de estar no topo da divisão, estar no topo da conferência? Manteve o mesmo time, teve mexida de peça, piorou alguma coisa? É que deve ser o time que você acaba mais acompanhando de perto. Como é que tem sido essa temporada do Bruins, que pelo menos olhando, sendo analista de tabela de resultados, parece boa, mas como é que tá para o torcedor do Bruins ver essa temporada? Bom, o time piorou um pouco relacionado à temporada passada, porque teve 2 aposentadorias em peças importantes, né? O Marchand, que era o capitão do time e o principal central do time, se aposentou, e o Krejci, que era o número 2 central, também se aposentou. Então, logo de cara, o Bruins perdeu os seus 2 centrais das linhas principais. E não repôs isso na Free Agency. Então, assim, isso já diminuiu muito a qualidade do time. Perdeu também jogadores importantes, porque o Bruins apostou tudo temporada passada e óbvio que não ia conseguir reter esses jogadores, porque não ia ter teto para isso. Então, o time piorou um pouco em relação a isso. Está me surpreendendo, né, porque eu achei que esse time fosse ser um pouco mais inconsistente do que vem sendo, principalmente na defesa também, porque a defesa eu acho que foi o que foi mais atingida, né? Você perdeu o Orlov, você perdeu peças importantes lá, mas eu estou bem feliz com o trabalho, né, do Montgomery como um todo, e eu acho que o Bruins não é o melhor time, ele pode ter uma maior pontuação, mas ele não é o melhor time. Hoje, inclusive, vai ter um jogo Bruins e Jets, que fica a dica para vocês assistirem, que para mim é um jogo fantástico de assistir. E eu estou otimista, né? Porque se terminasse hoje, o caminho do Bruins seria mais fácil do que da temporada passada. Quando o Bruins terminou a temporada passada, logo de cara caiu o Panthers. E eu falei, puta, é o pior matchup para o Bruins pegar o Panthers. Hoje não pegaria o Panthers se terminasse. Então isso já seria um
um caminho mais fácil, né? Porque a gente sabe, tem times que encaixam o sistema de jogo contra outros times, então não tem muito o que fazer. Mas, no geral, o time piorou um pouco, mas está conseguindo manter a consistência, principalmente por conta do treinador. O Montgomery está fazendo um trabalho fantástico, já fez temporada passada, e esse está mostrando que não foi sorte, não foi o acaso, que ele, de fato, ele é um treinador competente, né? E ele teve um problema particular, né? Isso que interrompeu a carreira dele. Ele tinha sido promovido, acho que no Dallas, para ser treinador, aí teve algum problema relacionado a não sei se infidelidade, alguma coisa nesse sentido, e aí ele ficou um tempo aí na geladeira, e por isso que ele voltou. Então, eu não sei direito a história dele também para ficar enaltecendo ele, mas o trabalho dele como treinador vem sendo fantástico. Caramba, então o erro de grafia, quando a gente estava conversando no grupo da pauta, na verdade, que Rock é uma plot, não é uma putaria, pelo que eu tô entendendo. Então. Eu ia falar isso, eu ia falar assim, tá vendo? Esporte moralista pra cacete, o cara tomou geladeira até por causa de traição. Mas, Eric, aproveitando sua pergunta pro Kiba, eu acho que é um ponto legal também de falar, destacar o Bruins, pode não ser o melhor time, como o Kiba falou, mas destacar um time que talvez seja uma grande surpresa para todos, que é o Vancouver Canucks. E se você pegar, acho que qualquer power ranking de pré-temporada, você não via, acho que ele não via eles nem no top 20, talvez. E qualquer power ranking que você pegar agora, eles estão disputando ali com o Bruins a primeira posição. Então, assim, acho que vale o destaque para esse time aí, que surpreende a nós, né, Luquiba? Porque a gente só mete o pau nele temporada assim e temporada também. Você sabe que eu tenho uma relação amor e ódio com o Vancouver, né? Porque há 4 temporadas seguidas eu falava, não, esse ano os caras vão, esse ano os caras vão, esse ano os caras vão. E toda a temporada os caras me deixavam na mão. Aí quando eu simplesmente falei, foda-se, esse time é uma bosta mesmo, não esperem nada, pronto, agora os caras estão aí, estão melhor. É uma surpresa, claro, eu também não imaginava que isso fosse acontecer nessa temporada, mas se acertou. É um time que a gente esperava que fosse se acertar, tinha um núcleo jovem muito interessante, né, e agora se acertou e já mostrou que não é aquele início de temporada bom, como a gente teve, por exemplo, com o Detroit, que eu falava que o Detroit é um time que não ia sustentar. Vancouver eu já falava que não, Vancouver é um time que parecia que fosse sustentar e está sustentando. Então, vale a pena ficar de olho. A gente teve até, acho que umas 2 semanas atrás, ou uma semana atrás, os 2 melhores times em nível de pontuação eram 2 times canadenses, né, o Vancouver e o Winnipeg. Isso não acontecia há não sei quantos tempos, né, na NHL. Então, talvez a gente sempre fala isso, mas talvez esse ano é o ano de fato que a gente possa ter um canadense ganhando, porque a gente tem o Vancouver, a gente tem Toronto, estaria nos playoffs, a gente tem... Essa é a minha terceira e pergunta final, porque eu não manjo porra nenhuma, mas eu sei que vocês ficaram com peninha do Bills. Acho que o Blue Jays, não, desculpa, o Maple Leafs é o time mais azarado da história do universo e todos os esportes, né? E eu vi que tá com uma pontuação boa. O torcedor do Toronto pode ter alguma esperança de ganhar uma série de playoffs esse ano? O Toronto, ele tá na janela. O Toronto tá na janela, Eric. Tipo, já fazem 2, 3 temporadas que ele tem um núcleo forte, né? E tá na janela, que nem o Bills. É um time que você não vê se desfazendo da noite pro dia. É um time que toda temporada tá brigando, né? Então tem chances. E que eu tava só complementando os canadenses. Você tem o Toronto, você tem o Vancouver, você tem o Winnipeg, você tem o Edmonton, que é um time que lá atrás começou muito mal a temporada, mas hoje já tá nos playoffs. Embalou, acho que já tá com 10 jogos, 10 vitórias seguidas. Embalou e tá jogando como era esperado jogar. Então hoje a gente tem 4 canadenses com chance de fato de ganhar. Não é só chegar aos playoffs, é time que tem time para ganhar. Então eu acho que esse é o ano de um canadense ganhar. E eu espero que seja Toronto mesmo, porque Maple Leafs é o time que eu mais tenho carinho, que não é o meu próprio Ducks, é o Maple Leafs, por conta de toda a história dele, de ser Toronto, St. Patrick e a porra toda, e fazer referência pro nosso santo da cerveja, nosso padroeiro da cerveja, Eric. É isso aí. Inclusive, 17 de março tá chegando aí, vamos fazer uma festona. É isso. Se tudo der certo no apartamento novo ainda, é isso aí. Fechou, Eric? Fechou. Chega de falar de Foi bom. Deu pra bola. Já deu.
Já deu, né? Já foi muito punk voando aí. É que minha grande pesquisa de campo de 2 minutos, eu não ia conseguir gerar muito mais perguntas do que isso. Já foi agora, excelente. se quiserem falar de putaria, aí a gente pode estender esse podcast mais 2 horas. Vamos falar de terapia, como que é? Terapia comportamental e cognitiva. Eu acho que essa é uma boa também. Fazer o seguinte, vamos para a dica. Luquiba, eu espero que você tenha trazido uma dica que não seja farofa. E que você não tenha travado também. Você travou ou você não trouxe a dica? Não travei, não trouxe a dica. Fudeu! Mas tudo bem. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir me safar dessa. Vamos para a dica. Você não trouxe nada mesmo, né, Luquiba? Vai ficar só para mim, então. Não, eu tenho algumas coisas, mas assim, não que eu assisti recentemente, porque é o que eu te falei, o meu tempo está muito curto recentemente, eu não estou conseguindo ter o tempo de qualidade que eu tinha de sentar, assistir, então as dicas que eu posso vir a ter são coisas que eu já assisti, que eu já falei, mas não... Eu acho que já faz mais de anos que eu não dou essa dica. Acho que na época que eu dei ainda nem tinha gravação de YouTube, a gente gravava só o vídeo, isso. Que é o 30 for 30, o Big Shot, né, que é a história, né, do Islander, que na década de 90 estava numa decadência, e aí o time estava para falir, né, em beira de falência, e aí um cara, o Spanos, foi lá e comprou o time. Só que assim, um detalhe, o cara tipo, tinha $30 mil na conta. Então assim, como assim um cara que tem $30 mil consegue comprar um time de hóquei? E o cara comprou, forjou um monte de coisa. Foi a tempestade perfeita do crime para o cara conseguir comprar, né? E o cara agindo como magnata. E o cara, de fato, salvou a franquia, né? Porque ele, como proprietário, ele conseguiu fechar um contrato que garantiu a franquia anos e anos ainda, né? Depois que a curta temporada dele. E, de fato, ele também não quis processar o time. Ele simplesmente falou, beleza, eu abro mão. É uma história muito curiosa, eu adoro assistir, né? Então fica a dica aí, deve estar no Star Plus, eu acho. É isso mesmo, no Star Plus. Eu acho que a gente nunca deu, tá? Essa dica aqui. Eu acho que a gente nunca deu mesmo. Então, Big Shots depois eu colocarei ali. Inclusive, dá para aproveitar essa dos Panos, que é um grande picareta, para acendir Prenda-me se for capaz também. Que também é uma grande picaretagem. Mas não é isso que eu vou falar. Eu vou falar... Eu vou ó, aqui, ó a manipulação que eu vou fazer para encontrar a conexão com o episódio, tá bom? Eu assisti um filme ontem chamado Lansky. Quem não sabe quem é Meyer Lansky, procure quem é Meyer Lansky. É um grande de um... Esqueci o nome do que os caras são. Mafioso. É um mafioso. Década de 40, 50 nos Estados Unidos, quando ainda tinha as grandes máfias de judeus, irlandeses, italianos e tudo mais nos Estados Unidos. Conta a história dele através dele mesmo e de um jornalista. É muito bom o filme, é muito legal. E, para quem não sabe, esse cara foi o cara responsável por toda a criação, talvez, de um dos maiores mercados de entretenimento nos Estados Unidos hoje, que fatura cerca de 250 bilhões por ano, mais ou menos, que é cassino. Então, eu acabei de achar que a gente falou de entretenimento, a gente falou de dinheiro, de trazer dinheiro e tudo mais. É muito interessante a história e é muito interessante você ver como termina, né? Sempre as buscas atrás dele é por conta de uma fortuna avaliada em 300 milhões de dólares e que ninguém acha os 300 milhões de dólares. E até hoje ninguém sabe onde foi parar esses 300 milhões de dólares e se realmente existe os 300 milhões de dólares. Mas, enfim, o filme é muito bom. É aqueles filmes que tenta não ser maniqueísta, então não coloca o cara como um grande bosta e também não como um grande safado, e nem como o cara como um grande deus, mas aquele balanço de que todo mundo é um pouco ruim e um pouco bom dentro de si. É muito legal. Gostei muito do filme. O filme é de 2021, se eu não me engano. Eu demorei demais para assistir esse filme, mas eu consegui um tempinho esse final de semana, acabei assistindo e valeu muito a pena. Então assistam também. Eu acho que é legal a gente sempre fala de história aqui também no podcast. Eu acho que é legal a gente conhecer um pouco das coisas que já aconteceram por aí e da onde as coisas surgem, né?
cassino é cassino, os Estados Unidos ganham muito dinheiro com isso, e na época o cara só era um cara que começou com um negócio que hoje é legalizado, e na época não é. A conexão é fácil de fazer, Clay. A gente falou de cassino tem a pauta, né? Então pronto, tá aí. Yes. Parabéns! Vocês são maravilhosos. E nesse clima gostoso de plena pauta, entendeu? Terminamos mais uma edição, essa edição 156 do Zonicast. Então, meus queridos, foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço. E a gente se vê semana que vem nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Não se esqueçam que o Zonicast mudou de data. Agora sai toda quarta-feira. E nós gravamos de segunda. Então, entre segunda e terça, o que acontecer, a gente não fala. Mas a gente, se for coisa boa, a gente fala na semana seguinte. Valeu a todos. Grande beijo e tchau.